Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje conversaremos sobre a estrutura paramétrica mais importante para descrever uma floresta, que é a distribuição diamétrica. A distribuição diamétrica, ela indica o número de indivíduos por hectare presentes em uma determinada classe de diâmetro. As classes de diâmetro elas são construídas a partir de informações da floresta ou do desejo do manejador, como, por exemplo, a primeira classe reflete o diâmetro mínimo de interesse ou diâmetro mínimo mensurado durante o inventário. A última classe, ela representa a maior árvore obtida dentro do inventário ou a maior árvore que pode ser encontrada dentro da floresta. A classe diamétrica, ela começa então do diâmetro mínimo e cresce de acordo com o intervalo de classe. Nesse exemplo, utilizaremos o intervalo de classe de 10 centímetros. Desta forma, a classe se inicia em 10 centímetros e vai até 20 centímetros. 10 mais o intervalo de classe, que também é 10, resultando em 20. Esse crescimento segue, então a próxima classe se inicia no final da primeira, com 20, e cresce em 10 centímetros, chegando a 30. Assim por diante, até a última classe, que deve incluir a maior árvore medida da floresta. Só que não é usual falarmos de classe como intervalo, e sim pelo centro de classe. O centro de classe pode ser facilmente determinado como o ponto que divide em duas partes iguais a classe de diâmetro. Por exemplo, uma classe que se inicia em 10 e termina em 20 tem seu centro de classe como 15. Existem duas outras formas de a gente calcular o centro de classe. Uma delas é somando o diâmetro inferior da classe diamétrica mais o diâmetro superior da classe diamétrica e dividindo isso por 2. A outra forma é considerando o diâmetro inferior da classe, que nesse nosso exemplo é 30, mais o intervalo de classe, que nesse nosso exemplo é 10, dividido por 2. Em seguida, você pode facilmente preencher o centro de classes observados na sua base de dados. A próxima informação armazenada por uma distribuição diamétrica é o número de árvores por hectare. Neste nosso exemplo, por hectare, foram encontradas 294 árvores cujo diâmetro estejam entre 10 e 20. 108 árvores cujos diâmetros estejam entre 20 e 30. 30 árvores por hectare cujos diâmetros estejam entre 30 e 40. 14 árvores cujo diâmetro estejam entre 40 e 50. 7 árvores com diâmetros de 50 a 60. 3 árvores de diâmetro 60 a 70. 2 árvores de 70 a 80 e 2 árvores de 80 a 90. Acabamos de construir de uma forma bastante objetiva a distribuição diamétrica de uma floresta. A partir dela é possível, então, realizar diferentes análises. Por exemplo, podemos determinar que a nossa floresta possui 460 árvores por hectare, que é o resultante da soma do número de árvores nas classes diamétricas encontradas na floresta. Se nós estivermos falando de floresta amazônica, por exemplo, de uma área de manejo, fica fácil perceber quantas árvores potencialmente eu tenho para serem exploradas nesta floresta. O diâmetro mínimo de corte na Amazônia é de 50 centímetros. Dessa forma, nós temos 4 classes diamétricas acima de 50 centímetros. E nessas classes nós temos 14 árvores por hectare. Para finalizar, uma outra métrica interessante que pode ser analisada a partir de uma distribuição diamétrica é o quociente de Likert, simbolizado como Q. O quociente de Likert é uma medida de relação entre duas classes de diâmetros consecutivas e pode ser facilmente obtida pelo número de árvores da classe
dividido pelo número de árvores da classe seguinte. Este número indica quantas vezes a classe atual é maior que a classe seguinte. A classe de 15, ela é 2,7 vezes maior do que a classe de 25. Esta conta pode ser repetida. Fica evidente que a última classe não pode ter o seu coeficiente de Licur determinado, já que ela não tem classe consecutiva. O quociente de Licur pode ser calculado até a penúltima classe da sua distribuição diamétrica. E lembrando que as classes têm que ser consecutivas. Neste nosso exemplo, podemos perceber que a maior diferença entre classes está na classe de 25 para a classe de 30, onde a classe de 25 possui 3,6 vezes mais árvores do que a classe de 35. Por outro lado, nós temos que o centro de classe 75 não possui diferença com a classe seguinte, a classe de 85. Ambas possuem duas árvores com quociente de Licur igual a 1. Espero que você tenha achado este vídeo útil e nos encontramos em um próximo para falar um pouco mais sobre distribuição diamétrica.